Olá, meus irmãos. Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento e o seu tema principal é a história de Israel. Após a morte de José, narrada no último capítulo do livro de Gênesis, passando pela libertação dos hebreus do Egito até a construção do tabernáculo. Às vezes você pode se perguntar o que significa a palavra Êxodo. A palavra Êxodo deriva da palavra grega Exodus, que significa saída ou partida. O livro recebeu esse nome na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Às vezes você pode perguntar, quem foi que escreveu o livro? É amplamente aceito que o autor do livro seja Moisés. Essa conclusão fica clara ao analisarmos detalhes do livro que confirma que o autor é testemunha ocular de fatos. Existem textos que caracterizam a autoria de Moisés. E depois o próprio Jesus também e os seus discípulos afirmaram que a lei foi escrita por Moisés. Também o que nós precisamos abordar aqui nesse resumão: qual foi a data? Existem muitas discussões, não apenas referente à data em que o livro foi escrito, mas também sobre o próprio acontecimento do Êxodo em si. A possibilidade mais aceita entre os estudiosos fica entre 1445 a.C. a 1400 a.C. também. Essas datas são baseadas nos textos bíblicos de 1 Reis capítulo 6, verso 1 e Juízes capítulo 11, verso 26, aí está as evidências. O propósito do livro de Êxodo, que é o mais importante nesse resumão. Êxodo cobre os 400 anos após a morte de José, como eu disse anteriormente, Gênesis capítulo 50, verso 26. A família de Abraão aumentou de 70 para 3 milhões, uma nação desorganizada de pessoas escravizadas no Egito, que é o que o livro nos traz. Mas Deus ouve os gritos de socorro pela libertação cruel e a opressão dos feitores egípcios e convoca Moisés para liderar a libertação dessa escravidão. Em Êxodo, Deus revela o milagre da provisão. Êxodo capítulo 15, verso 22 e capítulo 17, verso 7. Também fala acerca da proteção. Êxodo capítulo 17, do verso 8 ao 16. Para aqueles que permanecem fiéis. Então a proteção é só para quem é fiel. Ele conta ao seu povo que espera dele por meio das leis específicas. Êxodo capítulo 20 e também capítulo 23, verso 19. Embora prometa amá-los, cuidar deles, o Senhor também mostra perigo resultante na desobediência. Êxodo capítulo 32, do verso 1 ao 35. Deus também revela a sua natureza clemente e a sua disposição em receber os seus filhos arrependidos. Êxodo capítulo 33, verso 1 e capítulo 35, verso 3. E mostra também a importância de construir um lugar de adoração a ele por meio de tenda sagrada. Êxodo capítulo 35 e 40, do verso 38. O livro de Êxodo é uma continuação natural do livro de Gênesis, ou seja, sem conteúdo de Gênesis fica bem difícil compreender os acontecimentos do livro de Êxodo. O propósito principal do livro é um registro de acontecimentos importantes da história e a libertação do povo de Israel do Egito por intermédio dos atos redentores de Deus. O livro de Êxodo mostra como líder do povo de Israel, o seu servo Moisés, servindo como intermediário para tais acontecimentos para o povo de Israel. Essa revelação é escrita no concerto de Deus para com eles e é de suma importância, pois relatar o interesse pessoal de Deus para aquele povo. Êxodo permite a consciência desses fatos, gerando a fé nas gerações posteriores dos hebreus. Uma coisa muito importante é enxergar Cristo no livro de Êxodo. A partir deste evento ocorreu uma autorrevelação progressiva de Deus, culminando finalmente no Novo Testamento. Na redenção por Jesus Cristo na cruz, desta forma é possível traçar um paralelo entre os acontecimentos de Êxodo, que foi marca do Antigo Testamento, Páscoa, a travessia do Mar Vermelho e a lei, com um novo concerto pela vida, a morte e ressurreição de Jesus Cristo na manifestação do Espírito Santo no Pentecoste. O livro de Êxodo narra importantes acontecimentos que são essenciais para o entendimento de toda a Escritura, dos quais podemos destacar três principais delas: Israel nascendo como nação, a instituição dos 10 mandamentos, que é o fundamento da ética e moralidade bíblica, e nenhum outro livro do Antigo Testamento a graça redentora de Deus fica mais evidente. Então aí está, irmãos, um resumão para que você entenda
em relação ao livro de Êxodo. Fique na paz do Senhor, Deus abençoe e tenha uma ótima semana.